Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Hoje vamos dar continuidade às nossas reflexões que iniciamos no vídeo anterior e que vamos retomar a nossa frase que inspirou aquelas reflexões quando tratei com vocês sobre o tema do bem e do mal, e hoje vamos abordar a questão da felicidade possível aqui na Terra. O que inspirou esse conjunto de reflexões foi uma frase que li numa rede social assim: na dúvida entre o certo e o errado, faça o que te faz feliz. No nosso vídeo anterior nós discutimos a ideia de bem e mal, certo e errado, e que isso traz uma relação com a nossa capacidade de compreender ao longo da nossa evolução o que é bom e o que não é. E hoje então nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão desse dia algumas ideias que se encontram também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 920. São questões muito interessantes que nos dão margem a muitas reflexões, a muitas ideias que podemos trazer sobre o tema felicidade e infelicidades. Aliás, nenhuma questão de O Livro dos Espíritos, ela encerra, ela fecha qualquer discussão. Na verdade, elas são sempre possibilidades de refletirmos sobre o tema, embora elas tragam ali um direcionamento, uma possibilidade de chegarmos a algumas conclusões muito úteis para este momento evolutivo em que nos encontramos. Pois bem, Kardec fez aos Espíritos a seguinte pergunta, que está registrada em O Livro dos Espíritos, começando com a questão 920. Ele propôs assim: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Esse é o grande sonho, o grande objetivo, acho que, da existência de todo mundo, de ser completamente feliz ou permanentemente feliz. E os Espíritos então responderam assim: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Posto dessa forma, parece que é um impedimento a uma vida feliz, a uma vida de bem-estar, porque quando eles dizem que é impossível ser felizes aqui na Terra, né, ou de usufruirmos de uma felicidade completa. Mas, ao mesmo tempo, eles nos dizem que é possível buscarmos e sermos tão felizes quanto se pode ser na Terra. E essa compreensão é muito importante para todos nós. Muitas pessoas, por vários fatores, mas principalmente por causa de ideias que vêm sendo ensinadas através de religiões já por muitos séculos, e muitas vezes, infelizmente, seja por incapacidade de quem transmite ou de quem assimila, muitas vezes no meio espírita também transparece essa ideia, que a Terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo somente de sofrimento. Mas é claro que os espíritos não têm essa compreensão limitada como às vezes nós temos sobre o tema felicidade. Eles nos dizem que é possível ser tão feliz quanto se possa ser na Terra, nos dando a medida, a indicação de que é uma felicidade que nós podemos usufruir em nossa vida, em que nós podemos experimentá-la. E a questão 921 nos traz mais dessas reflexões sobre um caminho do que nós podemos entender aí como essa felicidade possível. Muito bem, na questão 921, Kardec propôs assim: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Veja, essa felicidade relativa é a felicidade que eles disseram que é possível se buscar ser tão feliz quanto se possa ser. E eles já nos indicam um caminho para o encontro dessa felicidade, ao responder assim: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Então, aquilo que nós estamos hoje experimentando como infelicidade, na maioria das vezes fomos nós que criamos essa situação. E se fomos nós que criamos, nós também temos a possibilidade de, entre aspas, descriar, desmanchar
experiência negativa que nós fizemos. E eles prosseguem dizendo assim, olha, praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, se nós buscarmos o equilíbrio dentro da prática das leis divinas, e aí vem a importância de conhecermos as leis divinas, de entendermos como esse movimento que rege a vida, ou esse conjunto de reações que nos determinam sempre as consequências de nossos atos. Aqui Kardec fez um comentário importante que nos esclarece ainda mais sobre a aplicação dessa ideia para a busca da felicidade. Ele comentou assim, olha, o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Então ele nos dá essa ideia de que quando nós entendemos que o nosso estado agora atual ele é transitório, isso nos alimenta de esperança, isso nos alimenta de força, isso nos ajuda a aguardar esse tempo melhor trabalhando por ele. Então os males, os dissabores, as dificuldades, sabemos todas que são sempre o quê? Todos são sempre o quê? Passageiros. E que há um futuro, há uma continuidade, há um prosseguir da nossa existência. Então, quando nós passamos a não ver apenas como possibilidade de felicidade, apenas o presente, todo o peso, toda a carga dessas experiências negativas do momento deixa de ter a proporção que nós sentimos até então. E a experiência, então, vai nos mostrando que à medida que vamos vivendo, vamos enfrentando, lutando com a vida, ou melhor, lutando em favor de nossa melhor vida, de nossa melhor condição de permanência no mundo, em que nós vamos nutrindo a esperança, nós vamos nos alimentando da força que vai fazendo as situações se modificarem, se transformarem. E ele prossegue no seu comentário, voltando então àquela ideia que os espíritos trazem ali, de que a nossa sintonia com as leis divinas é extremamente importante para que possamos usufruir dessa felicidade relativa. Ele diz assim, olha, somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos afinal na desgraça. E isso é uma análise que devemos fazer não com o intuito de nos culparmos, não com o intuito de acharmos o culpado, ou seja, nós mesmos, pela nossa infelicidade, mas apenas para constatar que nós somos exatamente a pessoa que procuramos ser ao longo desse tempo que temos vivido. A partir das escolhas que nós fizemos, nós vamos então nos tornando mais ou menos felizes. Essa questão levanta muita discussão, porque há pessoas que vão dizer então assim, mas é aquela pessoa que ao nascer só enfrentou impedimentos e obstáculos, apenas encontrou a infelicidade, apenas encontrou limitação, dor e sofrimento. E me vem à memória agora a história de um paciente, de um homem que viveu a sua vida toda em um hospital. Não me recordo o nome dele, foi aqui na capital paulista, num grande hospital público que nós temos. Ele foi muito cedo abandonado pela família no hospital porque não tinha condições de sobrevivência. E ele se tornou alguém completamente dependente das máquinas para sobreviver, completamente dependente de outras pessoas para alimentá-lo, para cuidá-lo, higienizá-lo, mas ainda assim ele encontrou, dentre todas as limitações que ele experimentou nessa existência, ele encontrou alguma possibilidade de ver beleza na vida, de usufruir de algum conhecimento quando
propiciaram a ele acesso a esses meios. E ele então, pela sua postura, pela sua atitude, ele pode se considerar uma pessoa feliz dentro das limitações, dentro das possibilidades que ele dispunha. Isso nos leva a pensar, né? Esse é um caso extremo. Ali talvez tenhamos um espírito de maiores conquistas, que já evoluiu mais, mas o fato é que as provas ou expiações nos são dadas sempre proporcionais à nossa capacidade de superação. Então nós temos sempre a possibilidade de modificação, de alguma forma, do nosso modo de encarar as situações que nós vivemos. E percebermos que o modo como nós lidamos com as infelicidades, com as perdas, com os dissabores, pode determinar maior ou menor infelicidade no futuro. Então, naturalmente que quando nós entendemos isso, que nós sempre estaremos nas posições em que nos colocarmos, a partir das escolhas que nós fazemos, a partir daquilo que nós acolhemos no nosso mundo íntimo. Imaginemos uma pessoa que, muito limitada fisicamente, por doenças ou outros fatores, que acolhe apenas a revolta, apenas a indignação exacerbada, apenas uma irritação permanente, o quanto essa pessoa pode tornar ainda mais dolorosa a sua permanência em um quadro tão limitante, em uma situação tão difícil. A postura com que a pessoa adquire a sua experiência, a forma como ela encara, e entendendo que há uma continuidade, há um porvir, há sempre uma possibilidade de renovação, é extremamente positiva, é extremamente importante na superação dessa infelicidade. Conforme nos adaptamos à vida e tentamos fazer o melhor dentro das possibilidades que nós temos, nós podemos ir modificando a nossa vida e produzindo as mudanças que nos aproximarão dessa felicidade. Na questão 922, Kardec aprofunda com os espíritos a compreensão sobre o tema da felicidade relativa que nós podemos ter. E aí o Kardec perguntou assim, olha, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. E eu fico pensando, o que poderia ser isso que ele pergunta aqui, né? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Hoje ouvi aqui no noticiário o número de pessoas famintas que nós temos na cidade. Pessoas que estão em grande vulnerabilidade alimentar. Para essas pessoas, ter o alimento hoje, neste dia, seria um motivo de grande felicidade. Para o outro, é indiferente ter uma refeição, porque ele não concebe a carência, ele não concebe essa possibilidade na sua vida. Só de pensarmos nisso, né, de pensarmos que o que poderia ser um motivo de alegria, termos um alimento diário, né, para outro, a ausência desse alimento é um motivo de grande infelicidade. Para esses que estão famintos, ter apenas a possibilidade de se alimentar já seria um momento de felicidade. Ocorre que nós todos, e isso serve para as pessoas que estão hoje nessa vulnerabilidade, caso modifiquem a sua posição. Caso eles venham cair na rotina e esqueçam as suas experiências negativas, quando passaram fome, quando se sentirem felizes, poderão no futuro sim se sentirem felizes também quando passarem a ter alimento. Isso nos mostra que é sempre relativo, né, aquilo que nos faz felizes ou não. Quando nós nos acostumamos, quando nós começamos a achar que algo é normal em nossa vida e não temos que ter o espírito de gratidão, o espírito de reconhecimento da importância do que nós temos, nós começamos a nos sentir infelizes. Começamos a perceber que a vida não é tão brilhante, tão harmoniosa, tão espetacular como nós imaginávamos. Basta que venham os problemas e nós nos sentimos mais infelizes. Então o estado que nós vamos ter de nos sentirmos gratos, felizes com a vida, será para nós sempre um motivo de felicidade, de bem-estar. O reconhecimento daquilo que nós já usufruímos de bom, ainda que seja pouco, ainda que seja limitado, será sempre e muito importante.
Aqui, voltando a essa ideia da pergunta, né? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro, nós podemos pensar que há pessoas que vivem muito bem com os seus recursos, realizam algo de positivo para elas, para aqueles que o amam, para a sociedade, enquanto que outros que possuem bens, às vezes até muito superiores, criam ainda mais infelicidade para si mesmos, porque buscam incessantemente experiências, buscam incessantemente através do consumo, não só do consumismo de bens lícitos, mas também do consumo de drogas, do álcool, dos comportamentos exóticos e exacerbados que acentuam muitas vezes as nossas imperfeições, acaba se tornando para essa pessoa um motivo de desgraça. Acaba se tornando para a pessoa a infelicidade. Um automóvel pode ser isso. Para uma pessoa prudente, ele é um excelente meio de locomoção. Para o indivíduo imprudente, ele pode ser um instrumento de suicídio ou de assassínio. Então isso nos mostra o quanto as situações serão sempre relativas de acordo com o uso do que fazemos, daquilo que nós temos. A felicidade, ela depende muito da sabedoria com que lidamos com o que nós já dispomos em nosso favor. Mas a pergunta de Kardec tem o foco assim: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos disseram, então, o que deveria ser considerado como o essencial para a nossa felicidade. Eles disseram assim, olha, na questão 922, a resposta: para a vida material, a posse do necessário. Então nós podemos pensar assim: se nós já temos abrigo que nos protege do frio, nos protege das intempéries, nos protege, nos garante a nossa segurança física, nos dá a tranquilidade de estarmos abrigados. Não importa se é um lar que nos pertence ou se é alugado, não importa se nós estamos morando de favor, mas se naquele momento da nossa vida nós temos onde nos abrigar, já é o essencial para a nossa sobrevivência. Se temos a alimentação adequada para as nossas necessidades biológicas, também nós já podemos nos considerar, do ponto de vista material, felizes. Alguém levantaria a questão assim, mas e a incerteza, Antenor? A incerteza de perder algo. Né? Posso hoje ter conseguido pagar o meu aluguel, mas no mês que vem posso não conseguir pagar. Pois é, se a gente for viver no futuro, pensando nessas possibilidades, nós não conseguiremos ser felizes hoje. Não conseguiremos dispor desse momento que nós podemos nos sentir felizes. Isso não nega a necessidade de previdência, de cuidado, de preocupação com o futuro. Mas nos mostra que não adianta nós nos consumirmos por algo que nós nem sabemos, se no futuro teremos melhores e maiores recursos para atender às nossas necessidades. Certa vez Jesus disse para os discípulos: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou beber, não fiquem atentos, preocupados, ansiosos. Por quê? Ao dia de hoje, basta as preocupações de hoje, do momento presente. Se nós vivermos nas ansiedades do futuro, e hoje em dia milhões de pessoas estão vivendo isso, sofrendo antecipadamente pelo excesso de futuro que carregam dentro das suas cabeças, de preocupações, de medos, de anseios, e deixam de ser felizes no momento. Então, se nós temos o essencial hoje para a nossa sobrevivência, sejamos felizes neste momento. Mas isso por si só não é a definição que eles deram de felicidade do ponto de vista material. Se temos o essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa segurança. Eles ainda completaram a pergunta assim: para a vida moral, a consciência pura. É fator de felicidade sabermos que nós somos pessoas idôneas, de que nós temos boas intenções, de que nós praticamos o bem, de que quando erramos somos capazes de reconhecer. Muitas pessoas pensam, então ter essa consciência pura seria só o estado do espírito puro? Não. Consciência pura é sabermos que, mesmo tendo errado, nos arrependemos, estamos dispostos a reparar os erros que nós cometemos, estamos dispostos a nos desculparmos, a não errarmos mais. Consciência pura não quer dizer isenção de erro, de nunca ter errado, mas é a consciência de saber se errou, porque errou, e a vontade de não mais errar. E a consciência pura é saber que a nossa parte tem sido feita,
de que nós temos buscado aquilo que nos cabe buscar, que nós temos realizado aquilo que nos cabe realizar. E o terceiro item, que é elemento da composição dessa felicidade relativa, que pode ser comum a todas as pessoas, é a fé no futuro. É a certeza de que no futuro nós poderemos usufruir de melhores situações. Esse estado positivo de alma, que tem um grande poder atrativo de nos aproximar de forma mais positiva das realizações que nos farão, então, mais felizes, mais realizados. Então essas três condições são fundamentais para que o indivíduo se sinta feliz. Para a vida material, o necessário, não o supérfluo, aquilo que é adequado a uma vida comum, a uma vida de trabalho, de realização, de possibilidade. Às vezes nós não temos todos esses recursos. Nós podemos, por exemplo, ter o nosso lar, mas podemos não ter as condições todas que nós imaginávamos ideais. Tê-lo com a decoração que nós desejávamos, na localização que nós imaginamos a melhor. Mas se já temos algum lugar, temos que nos sentir felizes com isso. Independente se isso é uma propriedade ou se é um imóvel alugado. Independente se nós estamos de favor ou não. O importante é esse estado de reconhecimento daquilo que é necessário para o momento presente. Para a vida moral, a consciência pura e a fé são os três elementos fundamentais para nos sentirmos, então, com as condições de nos tornarmos felizes aqui no mundo. E aí, então, na questão 923, Kardec propôs assim: aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para o outro e vice-versa, segundo a posição. Então muitas pessoas podem se sentir carentes de algo, mas que seria supérfluo, não seria necessário à sua vida. E aqui eles nos dão então a indicação de como nós podemos reconhecer o que realmente é importante para nós. Olha, então a importância das coisas mudam conforme o quê? Segundo a posição que nós estamos. E aí os espíritos disseram assim, olha, sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Então eles deixam muito claro que no mundo material, nós muitas vezes nos iludimos pelas nossas ideias materiais. Nós acreditamos apenas na segurança da matéria, apenas das coisas materiais. Só vou me sentir bem se eu tiver uma reserva em dinheiro depositada no banco. Só vou me sentir bem se eu tiver um bem que está ali registrado num cartório no meu nome. Então nós transferimos a nossa segurança para objetos, para posses materiais. E aí nós perguntamos, será que isso é garantia mesmo de paz e felicidade? Nos vem à memória a lembrança dos nossos irmãos que passaram e que estão passando ainda hoje os momentos de guerra. Você tinha um imóvel num prédio, às vezes luxuoso, dentro daquele critério que você queria, e um míssil foi jogado em direção àquele prédio e destruiu tudo aquilo. Então, quando nós firmamos a nossa felicidade, a nossa segurança nesses bens, não que eles não sejam importantes, mas nós estamos acreditando em algo que é sempre passageiro, que é sempre passível de perda por alguma circunstância. Então as nossas ideias materiais nos levam a acreditar que a posse do material é o que realmente traz segurança. Não vamos negar que traz sim, traz conforto, traz segurança, mas se nós não tivermos uma força interior nossa, de fé, de conquista verdadeira, quando nós perdemos esses bens, nós não resistimos a essa perda. Recordem-se que alguns anos atrás, muitas pessoas cometeram suicídio porque viram grandes reservas de dinheiro que eles tinham aplicadas no mercado financeiro e que, com uma mudança política e econômica no país, essas pessoas simplesmente se viram privadas de usufruir do seu dinheiro. Embora pudesse estar nominalmente ali em seus nomes, elas não podiam movimentar essas quantias. E muitas pessoas perceberam o quanto as suas vidas eram vulneráveis, porque uma vez privadas do seu bem, eles não tinham força para prosseguir. Não estamos acusando esses irmãos, mas é um fato
de que aquele que transfere para os bens materiais a sua segurança está colocando em algo que é perecível essa segurança. Eles também falam de que algo que torna as coisas mais problemáticas para as nossas vidas são os nossos preconceitos. As ideias que nós trazemos pré-concebidas de que há um certo e um errado, de que isso é devido ou não, de que para sermos bem-sucedidos temos que ter tal ou qual característica, e nós temos uma tendência a seguir muitas vezes os padrões do que as pessoas demonstram, né? E somos influenciados por uma ideia de felicidade que é baseada em realizações de outras pessoas. Isso nos leva a formular preconceitos, ideias de que nós, para sermos felizes, vamos precisar ter obrigatoriamente o mesmo que outras pessoas, ou ocupar as posições que essas pessoas ocuparam, ou vamos ter que ter a mesma trajetória do outro. Essa ideia nos leva muitas vezes à infelicidade. Quando nós pensamos também em algo que eles colocaram aqui, como a ambição, né? A ambição é necessária dentro de limites que nos movimentam a buscarmos a nossa sobrevivência, o bem-estar. Mas quando ela foge do controle, quando nós deixamos coisas importantes da vida apenas para ter, apenas para reter, apenas para conquistar algo transitório, nós estamos tirando ali o foco realmente importante da nossa vida e centrando nos bens materiais. Essa ambição desenfreada de possuir cada vez mais, de reter cada vez mais, tem levado o homem a muitas experiências tristes e infelizes. E eles concluem depois com a questão dos nossos caprichos ridículos, né? Seriam aquelas questões tão pouco importantes que nós temos ou que nós damos a certas experiências da vida. Às vezes nós damos muita importância à opinião de algumas pessoas, achando que elas que vão validar a nossa vida, dizendo que estamos certos ou não. Muitas vezes nós nos importamos demais com a opinião das pessoas e não com aquilo que realmente é o certo, aquilo que realmente atende às nossas necessidades. Às vezes nós podemos nos sentir felizes na busca de caprichos ridículos, de coisas que não são realmente importantes na vida, como distrações, passatempos e tantas outras coisas que têm o seu valor, têm a sua importância, mas não deveriam ser para nós momentos de infelicidade. Por exemplo, se um sonho que nós tivemos, um ideal que planejamos, uma viagem, algo, se frustra e nós não conseguimos realizar. E passamos a nos amargurar e a considerar que toda a nossa vida é infeliz porque aquele sonho, aquele objetivo não foi alcançado no momento que nós queríamos. Muitas vezes nós acabamos anulando tudo de bom que já tivemos na vida com uma reflexão às vezes amarga por algo que nos frustrou no momento da vida. Esses seriam então os caprichos ridículos que eles citam aqui. E eles prosseguem então assim, olha, vou retomar a resposta que eles deram. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando tiverdes a compreensão da verdade. À medida que nos esclarecemos e que vamos entendendo melhor a vida, nós vamos percebendo quantas coisas são desnecessárias, né? Às vezes, quando nós nos distanciamos dos problemas, nós vemos que não eram necessárias as reações que nós tivemos. Muitas vezes fomos altamente reativos a uma agressão e não era necessária aquela proporção toda de violência que demonstramos. Isso nos ilustra bem isso, de que quando nós temos a compreensão da verdade, nós vemos quantas coisas são pequenas, são irrisórias diante de fatores muito mais importantes em nossas vidas. Eles ainda dizem assim, olha, sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras, se recordem que estamos falando aqui de uma resposta que foi dada na França do século XIX, né? Então 50 mil libras devia ser um valor muito alto. E visse-a reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura. É o que muitas pessoas fazem, né? Reduz a sua renda, elas se sentem infelizes. E eu há pouco tempo
experimentei essa situação na vida, estou aprendendo com isso também. E aqui ele mantém assim, olha, mantendo o que se chama sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Bom, eu não estou nessa condição, graças a Deus. Mas então eles falam assim, olha, mas, francamente, podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há homens que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então essa ideia de que temos que, para valorizar o que nós temos, ver quem está tendo menos, ela continua sendo válida. Os Espíritos continuam nos mostrando, olha, sempre há alguém em condições mais infelizes que a sua. Para muitos que analisam essas questões fora do Espiritismo, falam, olha, que absurdo esse exemplo, mas é muito didático para nós, é muito claro para valorizarmos o que nós temos, percebermos que há pessoas que têm menos. E existe aquele último dos últimos na humanidade? Não. Não existe, porque há muito sofrimento, há muita dor, mas há infinitas modalidades de dor. Alguém pode ser profundamente carente do ponto de vista material, mas goza muitas vezes de uma grande saúde, enquanto que o outro é detentor de muitas posses, mas vive muito enfermo. Então, as posições são sempre muito relativas. De qualquer lado, qualquer ângulo da vida que nós olharmos, nós vamos encontrar pessoas que estão abaixo num aspecto da vida, mas estão acima em outro. O que importa realmente, tanto para nós, é pensarmos naquilo que nós já possuímos de bom para nós, naquilo que nós já podemos hoje usufruir das experiências que nós estamos vivendo. E na questão 924, para nós podermos encaminhar esse nosso estudo sobre a felicidade. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Os Espíritos responderam assim, olha, o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Essa resposta ela nos ajuda a entender, então, que há situações na vida em que nós não poderemos nos tornarmos infelizes quando algo injusto nos acontece. Devemos nos resignar, devemos aceitar a realidade se nós desejamos progredir. Isso porque a revolta, a inconformação, a violência que muitas vezes surge em nós, desejando reparar a todo custo um prejuízo, uma calúnia que nós sofremos, pode ser um fator prejudicial em nossa vida. Há meios sempre lícitos, honestos de nos defendermos, mas o que eles falam aqui é quando não há meio de nos preservarmos desses problemas. A resignação significa aceitar as condições da vida, aceitar que aquilo aconteceu conosco como acontece com inúmeras pessoas e que sempre há uma lição a se aproveitar de tudo que nós experimentamos. A consolação virá do nosso bem-estar, de sabermos que estamos dentro dos nossos princípios, dentro de uma consciência que nos absolve desses erros então. Então nós estaremos sempre com a possibilidade de gerarmos para nós o bem-estar, a felicidade, dependendo do quanto nós vamos ter de postura diante dos problemas, diante dos impedimentos na vida. Revolta, indignação, uma atitude muito indignada sempre trará para nós consequências negativas, porque desencadearão muitas vezes outras reações que poderão ainda nos complicar ainda mais a vida. Então, a felicidade, quando nós procuramos entendê-la do ponto de vista espiritual, sempre nos faz pensar que deve partir de uma naturalidade diante dos acontecimentos da vida, de uma resignação,
de uma atitude positiva diante dos impedimentos que nós enfrentamos, de uma compreensão do significado real da nossa existência e, sobretudo, estarmos pacificados com as nossas próprias realizações, que tenhamos a nossa própria consciência em paz. As demais questões que Kardec desenvolve aqui nos permite termos ainda mais a compreensão sobre a felicidade que nós podemos pretender no mundo. Eu sugiro então que façam a leitura desses itens, futuramente poderemos até voltar neles desenvolvendo esse tema, mas neste momento eu gostaria então de convidá-los a nosso momento de prece e de oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de toda sabedoria e de todo amor, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, que a tudo criou e a tudo amorosamente conduz para a perfeição. Nós pedimos, Senhor, que possamos ter, diante da vida, uma atitude sempre positiva, de observarmos os bens, de observarmos a paz, de observarmos a harmonia que rege em nossas vidas. Que, embora possamos, Senhor, nos sentirmos cansados, abatidos, doloridos diante das experiências que já atravessamos e que tanto já nos fizeram chorar, apesar de nos sentirmos às vezes amargurados pelas decepções com a vida, Senhor, que nunca deixemos de ter a fé, a confiança no futuro, a paz da consciência daqueles que sempre procuraram agir dentro dos princípios da ética, da boa conduta, buscando aplicar a si mesmo a moral ensinada por Jesus. E a vós, Mestre, nós pedimos que nos auxilie em nossa caminhada, nos inspirando sempre a agirmos de acordo com as leis divinas. E que possamos ver, Senhor, em tantas situações que nos ocorrem diariamente, a possibilidade de extrairmos lições valiosas para o nosso crescimento. E que tenhamos uma atitude interior de abençoar, de perdoar a todos aqueles que já, de alguma forma, nos causaram alguma dor, algum sofrimento. Que nesta hora, Senhor, possamos libertar os nossos corações do ressentimento, da mágoa, do desejo de vingança, da vontade de uma justiça dura e inflexível sobre aqueles que nos feriram, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, envolvê-los na Tua paz e que eles possam encontrar, através da prática do bem, através da renovação de suas atitudes, novas e melhores oportunidades de reparação de seus erros. Mestre, nós pedimos, inspira-nos a compaixão, a paz e o amor por todos aqueles que de alguma forma já nos magoaram. E que nós mesmos possamos, Senhor, diante das pessoas que ferimos, que magoamos, que possamos nos desculpar, reparar os nossos erros e abençoá-los para que possam encontrar a paz em seus corações. Que tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas dores possamos retirar de nossas mentes e possamos caminhar mais pacificamente. A nossa gratidão por tudo, pela bênção da vida, pela bênção
de tantos que compartilham conosco as nossas experiências de aprendizado e elevação. Que o Senhor possa abençoar e amparar a tantos que atravessam momentos tão difíceis em sua jornada. Que eles possam encontrar a força, Senhor, para superar, para vencer os obstáculos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, estas foram então as nossas reflexões para este momento, em que procuramos trazer algumas elucidações para a reflexão sobre a frase: na dúvida entre certo e errado, faça o que te faz feliz. Já vimos que o que nos faz feliz pode ser considerado bem pouco, dependendo do ponto de vista que nós adotarmos. Eu convido a todos que continuem a acompanhar a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, conhecendo também os outros programas do canal, curtindo os vídeos, compartilhando. Isso ajuda a ter o canal maior visibilidade e a levar essas reflexões a mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo.